Dando prosseguimento aqui ao nosso estudo bíblico, bem sintético, bem objetivo, o primeiro vídeo eu falei sobre a Semana Santa, né? E agora eu vou falar sobre o que é a Páscoa de forma sintética, de forma cronológica. Então, desde já eu quero te convidar a participar aqui da nossa família Vamos Ver. E se você puder, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você não gostar, bota o dislike aí, comente, dê sugestões e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Eu agradeço, para que a palavra de Deus seja cada vez mais ativa, né, na vida de muitas pessoas e que possa haver transformações e mudanças. Então vamos lá, sem delongas, eu não gosto de ficar blá 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 e não sei o quê. A Páscoa ela é uma celebração religiosa que tem origem na tradição judaica e ela é observada tanto pelos cristãos evangélicos como cristãos católicos e entre outros, né? Por que eu digo isso? Porque a tradição da Páscoa ela tem algumas dimensões. A Páscoa no contexto judaico ela tem uma dimensão, a Páscoa no contexto mais católico ela tem outra dimensão, e a Páscoa no contexto cristão evangélico ela tem uma outra dimensão, mas todas têm um mesmo numerador em comum, um mesmo numerador, um mesmo denominador em comum, certo? Bem, dando continuidade aqui, então essa tradição judaica que passou para o contexto cristão, ela é observada pelos cristãos como uma importante data do calendário religioso. Então eu poderia sistematizar para você de forma cronológica e até mesmo descritiva o que de fato é a Páscoa. O que é a Páscoa? Qual a origem da Páscoa? A Páscoa ela tem origem nas suas raízes na história do Êxodo, dos hebreus lá no Egito, né, conforme descrito no livro de Êxodo. E após muitos anos de escravidão, Deus ele envia Moshe, para libertar o povo de Israel do domínio, da opressão do faraó. Então a Páscoa era uma das festas celebradas pelo povo de Israel em comemoração à libertação da escravidão do Egito. Então você já sabe por que eles celebram, por causa dessa comemoração, a libertação da escravidão do Egito. E isso, para te dar um arcabouço bíblico, você pode ler isso em Êxodo, capítulo 12, verso 1 ao 14. Agora eu faço a pergunta, o que significa a Páscoa? Qual o significado da Páscoa? A Páscoa ela tem um significado simbólico muito importante para o povo judeu, como eu falei anteriormente. O cordeiro pascual ele era sacrificado e seu sangue era passado nos batentes das portas das casas dos hebreus, e isso era um sinal para que o anjo da morte, na passagem por essas casas, e não viesse a atingir essas famílias. Essa prática simbolizava a proteção e salvação concedida por Deus. Isso em Hebreus capítulo 12, verso 21 ao 30. Então, todo o povo hebreu que passou nos umbrais das portas, ali, o sangue do cordeiro, eles eram e foram protegidos por Deus. O anjo da morte veio e não atingiu nenhum ali. Mas, em contrapartida, o povo do Egito, do faraó e tantos outros que não tinham, infelizmente, o anjo da morte passou e matou, ceifou a morte de muitas crianças. Temos também a instituição da ceia. Durante a última ceia que Cristo teve aqui com seus discípulos, antes de sua crucificação, a Bíblia nos mostra que ele instituiu a ceia do Senhor, também conhecida como Santa Ceia, e nessa ocasião Jesus Cristo ele utilizou o pão e o vinho como símbolos de seu corpo e do seu sangue, que seriam entregues em sacrifício para a salvação da humanidade. Isso você possa ver em várias passagens bíblicas, mas especificamente lá em Mateus, capítulo 26, verso 26 ao 29, é retratado sobre isso. Então, para o povo judeu, libertação da escravidão. Para nós cristãos, de uma forma geral, nós estamos fazendo uma comemoração voltada a Cristo, né? Uma celebração.
em que Jesus se sacrifica e nós temos o pão e o vinho como uma celebração da salvação de Jesus Cristo para toda a humanidade. É claro, para todo aquele que crê, né? O que não crê vai estar condenado, já está condenado, porque nós não cremos numa salvação universal sem ter esforço pessoal, de querer, né? O Espírito Santo ele atinge todo ser humano e ele vai ter a escolha de querer ou não, né? É um sinergismo. Deus vem em primeiro lugar, o Espírito Santo vem em primeiro lugar e vem a contrapartida de trabalho em conjunto, que é o homem, a contrapartida humana. Não cremos no universalismo de jeito nenhum, certo? E agora nós vamos falar sobre a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Na visão cristã, a Páscoa ela também está associada à crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com o contexto bíblico, com as passagens bíblicas, Jesus ele foi crucificado e morreu na cruz como sacrifício pelos pecados de todo ser humano, da humanidade. E ele ressuscitou, cremos piamente, ao terceiro dia, vencendo a morte e abrindo caminho para a salvação eterna, como aqui eu já falei. Mas eu estou falando aqui do versículo 1 ao 10 e o capítulo 28 de Mateus. Mateus capítulo 28, verso 1 a 10, você lê em casa. Então Jesus ele veio com essa finalidade de abrir o caminho para a salvação eterna. O quinto ponto, que é o significado da Páscoa na visão judaica. Para os cristãos judeus, ou melhor, para os judeus, a Páscoa representa a libertação da escravidão do Egito e a proteção concedida por Deus. É uma celebração que reafirma a aliança entre Deus e o povo de Israel e lembra a importância da obediência e da fé em Deus. Esse é o ponto máximo. Sexto ponto, o significado da Páscoa na visão cristã, fazendo uma concatenação com o que foi falado. Para os cristãos, de um modo geral, a Páscoa ela representa a redenção e salvação oferecidas por Jesus Cristo, unicamente por Ele. É uma celebração que lembra a importância da fé em Jesus e da confiança em seu sacrifício na cruz como meio de reconciliação com Deus. Como eu falei, a minha religião é Jesus Cristo. Então a celebração da Páscoa ela é uma oportunidade para os evangélicos lembrarem que foram salvos pela graça de Deus através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E essa comemoração é para renovar a nossa fé em Deus e a nossa confiança na salvação eterna. Então a Páscoa ela é vista como um momento de introspecção. Então a Páscoa é vista como um momento de reflexão e renovação espiritual. Temos que fazer uma introspecção no nosso interior para renovar nossas forças espirituais. E isso de alguma forma vai fortalecer a nossa relação como crentes na presença de Deus, na comunidade de fé a qual congregamos. Enfim, a Páscoa ela representa a ressurreição de Jesus Cristo e a vitória sobre a morte. Magnífico, perfeito. Essa celebração ela simboliza, portanto, a esperança da vida eterna e a renovação da fé em Deus. Espero que você tenha entendido a linearidade do que eu falei, dos textos que eu citei, da sistematização que eu fiz aqui, de forma cronológica, creio que foi didática para que você possa entender. Se você gostou, deixa seu like aí, né? Por que deixar o like? Para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é importante e que mais pessoas possam também receber esse conteúdo. Quando você coloca like, quando você comenta, quando você compartilha, o YouTube está dizendo que ele é um vídeo relevante e ele vai agora direcionar para novas pessoas, tá bom? Então eu agradeço aqui você ter me aturado até esse exato momento. Tudo é feito aqui com amor, com carinho. Deus te abençoe.